Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Moderna. E vamos para o vídeo de hoje. Irmãos e irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Pois é, fazendo uma recordação do tema do vídeo passado, né? Que falou sobre o liberalismo cristão. O que é liberalismo? A palavra liberalismo vem da palavra liberal, né? Liberal. Então são os católicos liberais, são aqueles que pensavam, tinham uma mente aberta, que pensavam assim, não, por que não uma religião em diálogo com a sociedade? Por que não uma religião mais aberta para a sociedade, para os problemas da sociedade? Então aí tiveram pessoas com mente aberta na igreja no século XIX, né? Que bacana. E também a gente viu, né, que o Papa Pio IX, né, ele estabeleceu hierarquia, bispados, vicariatos apostólicos, prefeituras apostólicas, ou seja, ele organizou a igreja, né, no século XIX, proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Nossa Senhora é a concebida sem o pecado original. Amém? É isso aí. E celebrou o Concílio Vaticano I, que definiu a infalibilidade do Papa. Significa o seguinte, que nas questões de fé e de moral, o Papa ele é infalível no que ele diz. Entendeu? Então, nessa questão da fé católica e na questão da moral em si, ele tem autoridade para falar. É nesse sentido. É isso aí, irmãos e irmãs. Então, a gente viu como foi o progresso do século XIX também, industrialização e tudo mais, né? O crescimento das cidades e tudo mais. E o vídeo de hoje vai falar de uma questão também daquele tempo, que é muito importante, que é a Revolução Industrial e a Igreja Católica. Tá bom, gente? Vamos ver qual é a relação da Igreja Católica com esse fenômeno, né, econômico que foi a Revolução Industrial. Então vamos para o vídeo de hoje. E vamos lá. A Revolução Industrial e a Igreja Católica. E a gente acompanha no livro do Catequista, Fé, Vida e Comunidade, das páginas 381 e 382. A partir do século XVI, nascia um novo sistema econômico, o capitalismo, e uma nova classe dirigente, a burguesia comercial. Foi a chamada Revolução Comercial. Mas a partir da segunda metade do século XVIII, surgiu a grande indústria mecanizada na Inglaterra. Indústria é a transformação da matéria-prima em produtos utilizados pelo homem. O processo de industrialização exigiu o desenvolvimento técnico e científico, investimento de grande soma em dinheiro, que é o capital, fornecimento de matérias-primas e consumidores para os produtos transformados. A partir do século XVIII, a Revolução Industrial provocou a passagem da sociedade rural para a industrial, coisa que a gente já comentei, né, no outro vídeo, né?
a mecanização da indústria e da agricultura. Então, tudo começa a ficar mais moderno, tá vendo, gente? Bem parecido com a nossa época. Vamos lá. A Revolução Industrial provocou grandes transformações no mundo. A economia passou a ser o centro da sociedade, formando-se grandes empresas, indústrias, e o trabalho assalariado passou a predominar em toda parte. Em outras palavras, impôs-se o capitalismo industrial. A sociedade foi profundamente marcada pelo êxodo rural e pelo crescimento da vida urbana, ou seja, o povo estava abandonando o interior, né, a periferia, a roça, né, a área rural para viver na cidade. Começaram a transformar as cidades industriais. Ocorreu também um aumento da população mundial. A burguesia industrial se fortaleceu e a classe operária começou a ganhar cada vez mais importância. A burguesia industrial é a alta burguesia, são os patrões, são os grandes empresários, donos das fábricas, né? É a classe rica, dominante, né? E a classe operária é chamada de proletariado, entendeu? É isso aí. E a gente continua. Desde o início do século XIX foram tomadas medidas para eliminar os problemas sociais surgidos. Criação de sindicatos, leis de amparo aos trabalhadores, limitação das horas de trabalho, isso é muito importante. Proibição do trabalho noturno, fixação de salários mínimos, etc. Que bom, né, que tem que haver esse progresso também na área social do lado do trabalhador, né? O trabalhador não é um escravo, ele é um empregado, ele tem direitos também. Isso é uma coisa a ser fortalecida até nos nossos dias, entendeu? Vamos lá. Partindo da realidade existente e dos problemas da classe operária, a Igreja Católica, através da encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, reconheceu a gravidade do problema social do operário e afirmou que a relação natural entre o capital e o trabalho não deve ser de luta, e sim de cooperação. Viu? Papa Leão XIII, ele fez a encíclica Rerum Novarum defendendo o lado do trabalhador, tá vendo? A igreja já se interessando nas realidades do pobre sociais, tá vendo? Sendo que ele coloca bem claro aqui, não deve ser de luta de classes, e sim de cooperação, né? Tanto dos burgueses, os patrões, como dos empregados. Tem que haver cooperação mútua. Isso é bacana. Atitude da Igreja. O maior escândalo da Igreja no século XIX foi ter abandonado os operários, afirmou certa vez Pio XI, em 1922 a 1930. Aqui já é século XX, né? 3 grandes encíclicas sociais foram escritas antes do Concílio Vaticano II. A Rerum Novarum, né, de 1891, de Leão XIII, que já falamos, né? 40º ano, de 1931, de Pio XI, e Mater et Registra, de 1962, de João 23, né? São João 23. A Rerum Novarum veio à luz somente em 1891, quase meio século depois do famoso Manifesto Comunista de Marx e Engels, de 1848. Sem detalhes, o Papa Leão XIII traçou globalmente os princípios da ação social católica, deixando sua aplicação concreta por conta dos responsáveis locais.
que deveriam agir conforme as circunstâncias de tempo e lugar. Defendeu o direito da propriedade privada, está vendo aqui? Com base da liberdade pessoal, contra o ideal socialista, mas condenou severamente os excessos do direito privado de propriedade no sistema econômico liberal. Embora não condenasse correntemente a corrente conservadora, deu indiretamente preferência à corrente democrática. A Rerum Novarum significou a arrancada para a democracia cristã do Partido Político Democrata Cristão e no movimento operário cristão daquela época. Isso aí, irmãos e irmãs. Uma coisa que tem que ficar bem claro, que o livro está mostrando aqui para nós, é que a encíclica Rerum Novarum não tem nada a ver com o socialismo, o comunismo de Karl Marx e Engels, não, tá? Uma coisa é a Revolução Socialista Comunista que houve, que aconteceu em 1848, né? Outra coisa é a Rerum Novarum, porque a Rerum Novarum ela defendeu o direito de propriedade privada, coisa que no comunismo não existe isso. Tudo é do Estado. Então há uma grande diferença. E também aqui no livro mesmo está mostrando, que nós estamos acompanhando, que diz: afirmou que a relação natural entre o capital e o trabalho não deve ser de luta. Ou seja, não é a classe trabalhadora que vai pegar em arma contra os patrões. Não é assim. Mas sim de cooperação. Então é bem diferente do que o socialismo, né, propõe. Tá? Então, algo bem diferente. O que o Papa Leão XIII aqui ele quer é que haja um diálogo entre as classes e que tudo chegue a um bom senso, um bom contento, né? Um denominador comum. Sempre a igreja aposta pelo diálogo e pelo acordo, entendeu? É isso aí. E aqui é a raiz da que hoje chamamos de doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja começa a nascer a partir dessa encíclica aqui, né, Rerum Novarum, e outros documentos mais da igreja, dos outros papas. Tá bom, gente? É isso aí. Irmãos e irmãs, esse foi o último vídeo desse livro do catequista, falando dessa época da Idade Moderna. O próximo já é a Idade Contemporânea, que é a nossa época. Mas os nossos vídeos não terminam por aqui. Ainda tem mais alguns vídeos para a gente poder apresentar e a gente acompanhar, né? Aqui na lista vou até mostrando para vocês que o próximo vídeo é falar dos pobres na Idade Moderna, do cristianismo 2000 anos, e a gente vai ver lá no outro livro, tá? E depois desse vídeo, aí vai ter os santos da Idade Moderna e o último vídeo falando das devoções marianas da Idade Moderna. Tá bom, gente? Então tá na reta final. Obrigado vocês terem assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.